Atenção pessoal, porque nesse vídeo aqui a gente vai estar comparando as duas televisões mais baratas que a Samsung está lançando esse ano aqui no Brasil, e as televisões vão ser a televisão BU8000 da Samsung, modelo de entrada, contra o modelo um degrau acima, o modelo QLED Q60B, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim. E eu já adianto, pessoal, que nessa comparação aqui aconteceu algumas coisas assim inesperadas, pelo menos que eu não estava esperando durante essa comparação. A gente já vai começar direto aqui falando da qualidade de imagem entre as duas televisões, e tem bastante coisa para falar em relação a isso. Mas antes, lembrando, pessoal, se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente aparecem promoções muito boas de vários produtos, especialmente de televisão. Então, se você está procurando uma televisão por um bom preço, o link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram entrar. E lembrando que é de graça para entrar. E também lembrando, pessoal, que essas duas televisões a gente comprou com o dinheiro do canal, justamente para trazer esse tipo de comparação para vocês. Então o apoio de vocês é extremamente importante, dando gostei, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário. Sobre a qualidade de imagem, pessoal, se vocês fossem, por exemplo, numa loja, num shopping e vissem as duas televisões, uma no lado da outra, muito provavelmente 99% das pessoas iriam preferir a televisão QLED Q60B da Samsung. E a maioria ia preferir a televisão Q60B porque ela consegue entregar cores mais intensas pra gente, como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora, que com certeza eu prefiro a televisão Q60B por trazer cores mais bonitas. Vocês reparem ali especialmente naquela moça, na segunda moça que tá com a roupa amarela, como tem um amarelo muito mais intenso, por exemplo. Nessa outra imagem, mais uma vez, eu iria preferir a televisão Q60B por trazer cores muito mais bonitas do meu ponto de vista. E nessa terceira imagem, agora com um jogo de videogame, mais uma vez eu preferi a televisão Q60B da Samsung. Então, a princípio, deveria ser uma vitória bem simples e tranquila para a televisão QLED Q60B. Entretanto, à medida que eu fui fazendo os testes e as comparações, eu fui percebendo que na qualidade de imagem a televisão QLED Q60B tinha ali alguns escorregões que no final fizeram com que eu tivesse dúvida sobre qual televisão de fato eu preferiria. E no final eu até tive uma leve preferência pela televisão B8000 por conta dos detalhes que a gente vai mencionar aqui agora. E lembrando, pessoal, que as coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui é em relação à minha opinião e à minha experiência que eu tive com as duas televisões, colocando uma no lado da outra, tá? Vocês não precisam necessariamente concordar com tudo que a gente vai falar aqui. De qualquer forma, a gente vai mostrar as imagens para vocês e dessa forma vocês também vão conseguir tirar as próprias conclusões de vocês. E no final do vídeo, deixa a opinião aqui embaixo no campo de comentários se vocês concordam ou discordam. Mas então vamos lá, pessoal. Por que no final eu tive ali dúvida entre qual televisão eu preferiria e tive inclusive uma leve preferência pela televisão mais básica BU8000 da Samsung, e eu já adianto que inclusive existem alguns motivos para isso. Como eu falei aqui, a televisão Q60B consegue entregar cores mais intensas, mais bonitas, como a gente mostrou naquelas imagens no comecinho do vídeo. Entretanto, no final das contas, isso acaba não se tornando uma vantagem tão grande como poderia, porque em muitas cenas uma simples mudança de calibração na televisão mais barata B8000 já era o suficiente para fazer com que as duas ficassem num nível bem semelhante e em alguns momentos fazia inclusive com que a televisão B8000 ficasse superior à televisão QLED Q60B. Em boa parte das vezes, por exemplo, bastava eu ir na configuração da B8000 e aumentar a configuração cor de 25 para algo em torno de 33 a 37, e em muitos conteúdos isso já era o suficiente para fazer com que as duas televisões ficassem bem equilibradas. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, eu acabei de fazer essa alteração que eu mencionei para vocês, aumentei a cor de 25 para algo em torno de 33 a 37, enquanto a televisão Q60B está com a configuração padrão. Não sei qual é a opinião de vocês em relação a essa imagem, mas com certeza eu preferi nessa imagem a televisão BU8000 por ter cores ali mais naturais. Reparem ali no rosto do garoto, como na televisão QLED Q60B, parece que ele tem ali uma tonalidade meio pálida, enquanto na televisão BU8000 tem uma tonalidade mais realista, e nessa outra imagem ali também do garoto a gente também consegue identificar essa questão. Essa outra imagem que vocês estão vendo agora, que inclusive foi uma imagem que a gente mostrou lá no comecinho do vídeo, também é muito boa para ilustrar essa questão. Nesse momento as duas televisões estão com a configuração padrão e com certeza nesse momento eu prefiro a televisão QLED Q60B. Reparem especialmente, como eu já mencionei ali, naquela segunda mulher que está vestindo uma roupa amarela,
como o amarelo ali é muito mais intenso, bonito e chamativo. Só que agora a gente vai aumentar a configuração cor da televisão BU8000 e reparem que à medida que a gente vai aumentando, de fato fica muito parecido. Tentem focar mais ali naquela segunda moça com a roupa amarela, que à medida em que a gente aumenta a configuração cor, de fato fica extremamente parecido entre as duas televisões, e a vantagem que a televisão QLED tinha nessa cena basicamente some com uma simples mudança na configuração da televisão BU8000 da Samsung. Agora a gente vai mostrar para vocês um outro exemplo, só que agora eu vou mexer coisinha por coisinha ao vivo, digamos assim, e vocês vão conseguir entender um pouco mais como funciona ali as cores das duas televisões e também algumas dicas de calibração. Então, pessoal, essa cena que a gente está vendo agora eu acho que é muito boa para a gente entender as cores das duas televisões. Lembrando que nessa imagem as duas televisões estão com a configuração de fábrica original. Nessa imagem, eu pelo menos prefiro a televisão QLED Q60B, afinal de contas tem cores mais vivas, cores mais intensas, enquanto a televisão BU8000 da Samsung tem cores, talvez, sabe, faltando um pouco de vida. Então nessa imagem eu prefiro a televisão Q60B. Mas essa imagem também é legal porque mostra como a televisão QLED Q60B também tem a tendência às vezes de saturar as cores. Então se tu é uma pessoa que não gosta de cores muito saturadas, sabe, verde muito verde, essas coisas, talvez você não curta tanto a televisão Q60B e talvez até mesmo já prefira a televisão BU8000 nessa cena. De qualquer forma, nessa cena eu prefiro a televisão Q60B, mas vamos tentar mexer aqui na televisão BU8000. Vamos lá. Vamos aumentar aqui a cor, que seria a saturação, para algo em torno de 33 a 37, dependendo aí do gosto pessoal de cada um. Eu vou colocar aqui no 36, pessoal. Fazendo isso já dá para ver que a gente, de fato, tem uma evolução na imagem, pelo menos do meu ponto de vista. Ó, volta aqui para o 25, vamos voltar agora aqui para o 36. A gente ganha intensidade nas cores. Ó, vou voltar de novo aqui para o 25 e vamos aqui para o 36. Fazendo isso eu já consigo dar bastante intensidade para as cores, então a cor que originalmente estava ali um pouco sem vida, agora acaba ficando mais intensa. Eu não sei qual é a imagem que vocês preferem olhando para esse momento. Eu particularmente, vendo no ao vivo, eu já prefiro a televisão BU8000, tá? Porque eu dei intensidade para as cores e para mim a imagem está mais natural na BU8000, tá? Então nesse momento eu prefiro já a BU8000, mas é uma questão de gosto pessoal, vocês estão vendo a imagem aí. De qualquer forma, eu vou vir aqui na configuração da Q60B, acho justo mexer nela também, né? Já que eu mexi na outra TV. Eu vou aumentar a cor, a mesma coisa, 25 para 36, lembrando que isso aqui é a saturação. Eu particularmente não gosto de como é que fica, porque a televisão Q60B, como já satura as cores naturalmente, se eu saturar ainda mais aumentando a cor aqui, ó, não fica muito legal, tá vendo que fica muito pesado, muito artificial as cores? Então se eu deixar no 36 igual a outra televisão, eu já não gosto, porque como a televisão já satura as cores, eu não gosto de saturar ainda mais. Então no caso da Q60B, eu não vejo motivo para aumentar a cor, eu acho que o 25 aqui tá de bom tamanho. Entretanto, existe mais coisa que a gente pode fazer nessa imagem. Vamos ver aqui, ó. Se eu quisesse tentar dar uma melhorada ainda mais na BU8000 nessa cena, eu poderia vir no otimizador de contraste, que é um pós-processamento que a Samsung coloca na televisão. Às vezes ajuda, às vezes não, mas vamos lá. Nessa cena eu vou desativar. Ó, dá uma diferencinha, as cores dão uma leve escurecida, mas pelo menos para mim fica mais natural, ó. Então eu vou deixar desativado o otimizador de contraste, algo que vocês podem tentar na casa de vocês também. Como eu desativei o otimizador de contraste numa televisão, eu vou desativar na outra também, ó. Tô aqui, vamos vir aqui, desativar, cadê? Eu acho que eu passei. Aqui, ó, otimizador de contraste, vamos desativar. Vocês podem ver que também tem uma diferença. Para ser sincero, eu até tenho dúvida se eu prefiro alto ou desativado nessa cena, mas como eu desativei numa, vamos desativar aqui também para ficar com a mesma calibração. Bem, olhando para essa imagem agora, eu ainda com certeza prefiro a televisão BU8000, as cores estão com vida depois que eu aumentei a saturação e para mim tá mais natural. Só que existem mais coisas que a gente poderia tentar fazer aqui, ó. A gente poderia
vir aqui na configuração e aumentar a temperatura. Eu acho que na BU8000 fica legal. Deixa eu ver aqui, cadê a temperatura? Aqui, na verdade, a tonalidade de cor que está no padrão. Fica legal às vezes colocar como quente 1 a depender da cena, sabe? Ó, tá no padrão, vamos deixar aqui no quente 1. Enfim, pessoal, acho que esse passo a passo aqui, esses testes que eu fiz nessa imagem, deve ajudar vocês a entender um pouco mais aqui como funciona as duas televisões nessa questão das cores. Essa outra imagem que a gente também está passando agora para vocês também é muito boa. Nessa imagem, a televisão Q60B está com a configuração padrão que vem de fábrica, já a televisão BU8000 está exatamente com a mesma calibração que eu mostrei no exemplo anterior, com a exceção ali do otimizador de contraste que está no alto, tá? Então essa foi a única diferença. E nessa imagem, com certeza eu prefiro a televisão BU8000. Repara ali na tonalidade do rosto da mulher, reparem também na diferença da cor do cabelo e na cor da roupa, como de fato, pelo menos do meu modo de ver, a televisão BU8000 está bem melhor que a televisão QLED. E essa imagem é muito boa porque mostra nitidamente, pelo menos na minha visão, como a gente consegue pegar a televisão BU8000, mexer nas configurações dela para tornar ela melhor que a televisão Q60B, pelo menos ali na configuração padrão da Q60B. E mesmo que a gente mexa na configuração das duas televisões, ainda assim no final das contas fica um equilíbrio bem grande entre as duas na maioria das cenas, eu diria. Acho importante de mencionar que essas dicas de calibração que eu tô dando aqui nesse vídeo, obviamente que são de acordo com o meu gosto pessoal, e também acho que vale a pena mencionar que esses testes de calibração que a gente mostrou para vocês eram todos em vídeos de resolução 4K que de preferência estavam em HDR, tá, pessoal? Se vocês forem usar essas mesmas calibrações, por exemplo, em algum filme mais antigo, talvez não fique legal fazer algumas dicas que eu dei ali, como aumentar a cor da televisão para 25 para algo em torno de 33 a 37, tá? Então isso pode variar de acordo de conteúdo a conteúdo. Só que essa questão das cores que a gente está falando até agora não é o motivo do porquê eu preferi a televisão BU8000, até porque nessa questão das cores, como a gente viu aqui, acaba sendo no final das contas uma questão também de gosto pessoal misturado com a calibração, digamos assim. Então esse não foi o motivo do porquê eu acabei tendo no final uma leve preferência ali pela BU8000. Mas se esse não é o motivo do porquê eu preferi a BU8000 no final das contas, qual foi o motivo ou quais foram os motivos? Assim, pessoal, quando a gente fala de uma televisão QLED, como por exemplo a Q60B, geralmente vem na nossa cabeça o seguinte: bem, é uma televisão QLED, logo ela vai ter melhores cores e também geralmente a gente pensa que vai ter um brilho maior. Em relação às cores, a gente acabou de ver a questão, então não vou ficar me repetindo aqui, mas na questão do brilho, a televisão QLED Q60B da Samsung perdeu se comparado à televisão de entrada BU8000 da Samsung. Na prática, colocando as duas televisões uma no lado da outra, era até difícil dizer qual televisão tinha mais brilho, porque parecia muito parecido na maioria das cenas. Entretanto, existiam cenas específicas onde era possível sim ver que a televisão BU8000 conseguia entregar pra gente um pico maior de brilho. Mas para ter 100% de certeza que a televisão BU8000 de fato tinha mais brilho, eu coloquei as duas televisões com um vídeo ali de tela branca, era o mesmo vídeo, coloquei as duas televisões com um brilho no máximo e utilizei um luxímetro para medir qual televisão tinha mais brilho e de fato o resultado que o luxímetro deu foi que a BU8000 conseguia entregar mais brilho pra gente. Só que o motivo principal mesmo do porquê eu acabei no final das contas tendo muita dúvida em relação à televisão Q60B atrás de mim é um motivo que eu vou falar agora para vocês, pessoal. E apesar de ser um detalhe que só acontece em algumas cenas, quando eu vi que acontece, realmente eu fiquei bem desanimado em relação a Q60B da Samsung. E qual é esse motivo então? O motivo é o seguinte, pessoal, quando eu coloquei as duas televisões uma no lado da outra e passando ali as mesmas imagens, em alguns momentos era possível verificar que existia ali uma diferença de nitidez entre as duas televisões. Em algumas cenas, claramente parecia que a televisão BU8000, que é a televisão mais barata, entregava pra gente uma cena que parecia ser mais definida e que parecia ser possível de observar mais detalhes na cena. Inclusive, a gente separou algumas imagens que mostram isso com bastante exatidão. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, que é uma imagem que a gente deu zoom, a gente tem ali um relógio onde a gente consegue ver nitidamente que a televisão BU8000, a gente consegue observar com muito mais nitidez e precisão as rachaduras que existem no relógio se comparado à televisão
Q60B, onde esses detalhes ficam ali mais difíceis de visualizar, e nessa imagem, inclusive, eu achei que a diferença das duas televisões foi bem grande, inclusive. Nessa outra imagem que a gente está mostrando agora, tentem reparar especialmente naquela batata que está mais em cima, onde de fato parece que a televisão B8000 consegue entregar ali uma imagem mais definida para a gente. Nessa outra imagem, tentem reparar especialmente ali no chão, onde a televisão B8000 consegue entregar uma imagem mais definida para a gente, enquanto na televisão QLED Q60B parece que o chão ele está meio borrado se comparado à televisão BU8000 na esquerda. E essa outra imagem que também está passando agora, eu acho que também é boa, porque nessa imagem eu acredito que mesmo sem dar zoom, vocês consigam reparar como parece que a televisão BU8000 está mais definida. Tentem reparar ali mais no centro da imagem, que parece que tem um destaque, uma definição maior na BU8000, se comparado à QLED Q60B. É importante destacar, pessoal, que essa diferença de definição entre as duas televisões não era o tempo inteiro, tá? Na maioria das vezes, a definição das duas televisões parecia ser exatamente a mesma. Entretanto, como existiam esses momentos onde a televisão QLED, que em teoria deveria ser a televisão melhor, entregava uma imagem menos definida, pelo menos essa era a sensação que dava, acabou fazendo com que eu, mais uma vez, desanimasse um pouco com a Q60B. Porque apesar de ser numa minoria das cenas onde isso acontece, eu acho que nem deveria acontecer. As duas televisões deveriam ter pelo menos a mesma definição em todas as cenas, o que visualmente falando, infelizmente não era o que acontecia. Mas por que será existir essa diferença de definição entre as duas televisões? Eu não sei exatamente o porquê, mas vendo lado a lado, a sensação que eu tinha era que a televisão Q60B não conseguia dar a intensidade de brilho necessário para a cena, fazendo com que causasse essa sensação de menos definição. Nessa imagem que a gente está passando agora, por exemplo, que é uma imagem com um jogo de videogame, a gente tem ali uma imagem onde a gente tem uma parede branca e essa parede branca tem uns risquinhos brancos que são tipo uns detalhes na parede, e nessa imagem repare como a televisão BU8000 parece que consegue dar o destaque correto para o brilho, fazendo com que a imagem ficasse mais definida, se comparado à televisão Q60B, que parece que não consegue dar o destaque correto, causando então esse efeito, digamos assim, semelhante a um desfoque. Acho que é bom mencionar que durante os testes eu tentei calibrar a televisão Q60B nessas imagens que a gente acabou de mostrar para vocês, para ver se era possível chegar a um resultado idêntico nas duas televisões, e eu pelo menos não consegui, tá? Era possível sim melhorar essa questão na Q60B, mas em nenhum momento nessas imagens que a gente mostrou de exemplo era possível deixar elas exatamente com a mesma definição. Ainda em relação à qualidade de imagem, vamos falar agora um pouco sobre o nível de preto das duas televisões. Nesse sentido, as duas televisões utilizam painel VA, que são conhecidas aí por terem bons níveis de preto, e de fato as duas mandam muito bem nesse sentido. Mas existia aí alguma televisão que era melhor no nível de preto? Isso dependia da cena, pessoal. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, a televisão BU8000 conseguia sim dar pra gente um nível de preto melhor. Entretanto, nessa cena, a televisão BU8000 conseguia automaticamente identificar que era uma cena mais escura e automaticamente então ela diminuía o brilho da tela, fazendo então com que ela conseguisse um nível de preto melhor nessa cena. Vale a pena também dizer que a Q60B também tem esse recurso, onde ela consegue automaticamente identificar que a cena é mais escura, diminuindo o brilho para nos entregar um melhor nível de preto. Entretanto, ela fazia isso com menos frequência se comparado à televisão BU8000 da Samsung. Então, de forma geral, na questão do nível de preto, se a gente for ignorar esses momentos onde uma televisão abaixa o brilho e a outra não abaixa, dá para dizer que as duas televisões são muito boas e são basicamente idênticas no nível de preto. Também vale a pena mencionar como essas televisões se saem ali na uniformidade de preto, que no caso seria mais a questão de vazamento de luz. Nesse sentido, a televisão Q60B da Samsung consegue um resultado melhor. Ela nos dá uma melhor uniformidade de preto, fazendo com que ela basicamente não tenha zonas de vazamento de luz. Já a televisão BU8000, ela tem mais vazamento de luz, mas é aqueles vazamentos de luz mais suaves, sabe? Não é aquele vazamento de luz mais intenso. De qualquer forma, a televisão BU8000 tem pelo menos ali umas 3 ou 4 zonas de vazamento menos intensas. Entretanto, como tem umas 3 ou 4 zonas, talvez não seja o suficiente para agradar usuários mais exigentes. Então, nessa questão da uniformidade de preto, a vantagem, pelo menos nas duas televisões que a gente testou,
foi com a Q60B. Entretanto, vale a pena mencionar que essa questão de uniformidade de preto e vazamento de luz pode variar de unidade para unidade, tá? Então, só porque a nossa Q60B foi melhor nesse sentido, não quer dizer que todas as Q60B vão ser melhores em comparação com todas as BU8000, tá? Então, isso pode variar, infelizmente, de unidade para unidade. Ainda sobre a qualidade de imagem, vamos falar aqui rapidamente sobre o contraste. Em relação ao contraste da imagem, as duas televisões fazem um trabalho muito bom e vendo ali no ao vivo, às vezes parecia que uma tinha um melhor contraste, às vezes parecia que era outra e provavelmente essa diferença acontecia justamente pelaquela coisinha que eu mencionei anteriormente, que às vezes uma televisão diminuía o brilho, outra não, e isso poderia impactar ali na minha experiência em relação ao contraste. Mas de forma geral, a televisão que me pareceu ter um melhor contraste foi a televisão BU8000 da Samsung. Na maioria das cenas eu tinha a sensação que ela tinha um melhor contraste. E também vale a pena mencionar que geralmente para se descobrir qual televisão tem o melhor contraste, o teste que se faz é o seguinte: se coloca ali as duas televisões lado a lado, vê qual delas tem o maior brilho, ao mesmo tempo em que elas conseguem entregar o melhor nível de preto. Então, como eu mencionei, as duas televisões em termos de nível de preto são basicamente as mesmas. Entretanto, como a televisão B8000 consegue entregar ali um brilho a mais pra gente, então por conta disso eu diria que a televisão B8000 consegue ter um contraste um pouco melhor, mas de qualquer forma as duas fazem um bom trabalho nesse sentido. Ainda na qualidade de imagem tem mais um detalhe que eu gostaria de mencionar aqui, e o que eu vou falar agora aconteceu somente no YouTube, tá? De qualquer forma, como eu verifiquei uma diferença e eu achei esse acontecimento estranho, acho que é legal mencionar para vocês. Durante os testes no YouTube, eu percebi que a televisão Q60B tinha uma tendência em ter alguns engasgos pequenos na tela, como nesse exemplo que vocês estão vendo agora. Repare ali como a Q60B de fato tem alguns engasgos na tela, onde nessa cena pelo menos não acontece na televisão BU8000. Esse tipo de coisa às vezes é normal acontecer em televisões de entrada. Entretanto, o que eu achei estranho é que na televisão Q60B, às vezes esse engasgo era tão grande que fazia com que a imagem ficasse congelada na tela por alguns segundos, algo que pelo menos nos testes não aconteceu com a televisão mais barata BU8000 da Samsung. Então esse foi mais um detalhe que eu achei estranho na comparação. Esses engasgos que aconteciam na televisão Q60B, ao ponto em alguns momentos da imagem ficar travada por alguns segundos na tela, algo que não aconteceu com a televisão B8000, e vale mais uma vez a pena ressaltar que essa questão aconteceu apenas ali nos testes via YouTube. Então, se fosse para fazer um resumo em termos de qualidade de imagem, a televisão QLED Q60B perdeu no brilho, perdeu na questão da definição, teve esse outro detalhezinho do YouTube que a imagem dá algumas engasgadas, o contraste ali, tipo, não tem um destaque, é muito parecido. Então, somando esse monte de coisinhas, isso acabou fazendo com que eu ficasse um pouco desanimado em relação à televisão Q60B da Samsung. E o destaque que ela ganha nas cores, como a gente mostrou no início do vídeo, a gente pode acabar equilibrando, mexendo nas configurações da BU8000. Então, por conta desses detalhes, eu acabei ficando um pouco chateado, digamos assim, com a Q60B, fazendo com que eu tivesse ali uma leve preferência pela televisão BU8000, que não tem esse monte de detalhezinhos, e apesar de ter uma imagem original que em muitas cenas vai ser sim inferior a Q60B, a gente pode geralmente ajustar com uma simples calibração na BU8000. Como a gente já passou agora, pessoal, bastante tempo aqui falando só sobre a qualidade de imagem, eu vou tentar passar mais rapidamente pelas outras características das duas televisões agora. Na questão da qualidade sonora das duas televisões, as duas tiveram ali uma qualidade de som extremamente parecida, entretanto a televisão Q60B tem um som que é mais alto, então por conta disso, na questão do som, eu preferia a Q60B da Samsung. Na questão do sistema operacional, as duas utilizam o sistema Tizen, que tem disponível ali assistente de voz, como o da Google, a Alexa e também da Bixby. Sobre o sistema operacional, vale a pena mencionar que a Q60B tem alguns recursos extras, como por exemplo a possibilidade de você assistir o YouTube de um lado e espelhar a tela do seu notebook ou então do seu celular do outro lado.
assistindo dois conteúdos ao mesmo tempo, algo que não dá para fazer com a televisão BU8000. A Q60B também tem um modo game diferente, com visual diferente, mais estiloso, mas que na prática mesmo acaba não dando tantas vantagens assim. Por exemplo, a televisão ali tem um indicador de VRR, sendo que a televisão nem tem um VRR para ativar, sabe? Então, no final das contas, acaba servindo muito mais para de enfeite do que para utilidade mesmo. Acredito que a maior diferença aí para jogos de videogame seja se você for um jogador de computador, porque no PC, se você estiver jogando um jogo que é compatível, na televisão Q60B, tu consegue mudar a proporção da tela, aumentando dessa forma seu ângulo de visão. E aproveitando que a gente está falando de jogos de videogame, vale a pena mencionar, as duas televisões não têm VRR, as duas televisões têm uma taxa de atualização de 60 Hz e as duas televisões têm suporte para HDMI 2.0 e não 2.1. E também vale a pena mencionar que todas as imagens com jogos de videogame que a gente está passando nesse vídeo é utilizando a configuração padrão do modo game das duas televisões. E utilizando as televisões dessa forma, às vezes tinha imagens onde eu preferia claramente a televisão QLED Q60B, mas também tinham momentos onde eu preferia a televisão BU8000 da Samsung. Lembrando que isso é utilizando as configurações padrão do modo game das duas televisões. Se vocês quiserem um vídeo mais completo falando sobre jogos de videogame exclusivamente, comparando essas duas televisões, daí sim mexendo na qualidade de imagem para jogos de videogame, é só colocar aqui embaixo no campo de comentários, porque se tiver bastante comentário, a gente pode trazer esse vídeo exclusivo só falando de jogos de videogame. Mas ainda existe um outro detalhe que eu acho que já vale a pena mencionar sobre jogos de videogame nesse vídeo, que é o seguinte: na televisão BU8000, eu reparei que em alguns jogos, não era em todos, tá? Mas em alguns jogos, quando eu movimentava a câmera, algumas cores, como por exemplo o verde, dependendo do verde, tinha uma oscilação de brilho. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, reparem que à medida que eu movimento a câmera, a grama atrás do meu personagem tem uma mudança na oscilação do brilho do verde atrás do meu personagem. Esse tipo de questão eu já verifiquei também acontecendo em outras televisões, incluindo em televisões mais top de linha inclusive. De qualquer forma, se você optar pela televisão BU8000 e for jogar um jogo e verificar esse tipo de coisa, eu recomendo que na configuração de imagem tu diminua a nitidez, que tem um padrão de 10 para 0, tá? Fazendo isso, você diminui a intensidade desse efeito que eu estou falando aqui, e como eu mencionei, não acontece em todos os jogos, mas sim, eu verifiquei isso em alguns jogos. Sobre as conectividades das duas televisões, elas estão aparecendo aí na tela para vocês darem uma olhadinha, e a diferença é que a televisão Q60B tem ali a conectividade AV, que não está disponível na televisão BU8000. Também vale a pena mencionar que as duas televisões têm suporte para HDMI e ARC, as duas têm suporte para Bluetooth e também Wi-Fi Dual Band. E sobre o controle remoto, também vale a pena mencionar que os dois possuem ali o controle remoto que carrega via energia solar, ou via energia sua luz da lâmpada de casa, ou via USB. Mas então vamos agora para o resumo final, pessoal, porque eu já falei bastante, eu até estou ficando rouco. E se por acaso você chegou até esse finalzinho de vídeo, não esqueça de dar um gostei, pessoal, é muito importante pra gente continuar trazendo esse tipo de vídeo, que inclusive dá bastante trabalho de fazer. E lembrando que se vocês estão procurando uma televisão por um bom preço em uma loja confiável, o link vai estar aqui embaixo no campo do WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, é de graça para entrar, e diariamente tem promoções de vários produtos, especialmente de televisão, então estamos esperando vocês lá. Mas qual é o resumo final, pessoal, que a gente pode fazer dessa comparação? Assim, pessoal, quando a gente compara duas televisões aqui no canal, é extremamente normal a televisão um degrau acima ou a televisão mais cara não ganhar em todas as características, tá? Isso é extremamente normal e na realidade é muito difícil que uma televisão ganhe em todas as características. Entretanto, nessa comparação em especial, a televisão QLED Q60B perdeu em coisas que eu não imaginava que ela iria perder, como por exemplo no brilho, que eu esperava que ela teria um destaque a mais, na verdade é a menos. Tem aquela questão da definição também da imagem que acontece em alguns momentos, e mais uma vez, para mim esse foi o ponto que mais me desanimou, porque mesmo sendo só em algumas cenas, ainda assim não acho que deveria acontecer. Além disso, tem aquela questão do YouTube que às vezes dá uns engasgos a mais do que a média de outras televisões que a gente testou aqui. Também achei isso estranho, e o destaque da Q60B, que é nas cores, como eu mencionei aqui, a gente consegue sim equilibrar mexendo na configuração da BU8000. Então, por conta de todos esses detalhes, no final das contas, eu tive uma leve preferência pela televisão BU8000.
eu teria a preferência de pegar ela e a diferença das cores eu mexeria na calibração para estar mudando e fazendo dessa forma com que ela ficasse mais parecida com a televisão Q60B da Samsung. Acho que também vale a pena mencionar, pessoal, que esse ano aqui no Brasil a Samsung está lançando a QLED Q65B e por ser 65, né, mais que o númerozinho 60, dá a entender que seria melhor. De qualquer forma, como a gente não testou, a gente não consegue confirmar para vocês, tá? De qualquer forma, se a Q65B conseguir pelo menos ter a mesma definição e quem sabe ter o mesmo brilho, já seria algo bem interessante, né? No caso, ter o mesmo brilho e a mesma definição se comparada à B8000. Mas enfim, de qualquer forma a gente não testou, mas a gente vai tentar pegar nas próximas semanas para trazer um vídeo aqui para o canal. E também vale a pena mencionar que aqui embaixo no campo da descrição a gente também já vai estar deixando o link do preço das duas televisões, caso vocês já queiram ver, né, o preço da B8000 e da Q60B para estar comparando. Também acho que nesse vídeo em especial, acho que é bom destacar que a versão da televisão Q60B que a gente testou, ela tá na versão ali 12.04, tá? E eu digo isso porque, sei lá, vai que a Samsung aí faça alguma atualização que melhore algum desses pontos que a gente está mencionando aqui. Mas agora quero saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Gostaram, não gostaram? Concordam, discordam de alguma coisa que eu falei aqui? Ou se vocês têm essas televisões, coloque aqui embaixo no campo de comentários o seu depoimento, o que você está achando da sua experiência em relação aí às duas televisões. Então, de forma geral, é isso. Valeu quem acompanhou até aqui. Contamos com o like de vocês. Valeu, falou e até a próxima.